Algumas feridas não sangram, elas apenas pesam. Acordar parece um exercício de coragem. Respirar parece uma tarefa que exige vontade. E quando, no meio dessa carga, o céu fica em silêncio, a pergunta que queima é sempre a mesma. O silêncio de Deus. Por que Ele demora? E o que Ele quer que aprendamos antes de nos dar o milagre? Você que me escuta agora, talvez haja uma espera que pesa em você. Um diagnóstico, uma porta fechada, uma relação que não se reconciliou, um sonho que morreu aos poucos. Talvez você tenha gritado por respostas e, no lugar delas, encontrou um silêncio que parece vazio. Eu quero reconhecer isso desde o começo. Sua dor é real. Não vou explicar com frases prontas, nem vou diminuir o que você sente. Quero, com os pés no chão da Escritura e o coração aberto, caminhar com você até uma resposta que não apaga a dor, mas ilumina o seu lugar na história de Deus. O silêncio de Deus, muitas vezes, nos confronta com a mesma urgência que sentimos. O impulso de resolver tudo agora. Mas, e se esse silêncio não for abandono, e sim um espaço em que algo profundo está sendo trabalhado? E se, antes do milagre, Deus nos pede algo que custa? Ser moldado, quebrantado, formado? O título deste vídeo pergunta exatamente isso. O que Deus quer que aprendamos antes do milagre? Eu creio que há pelo menos 5 aprendizados essenciais, e cada um deles nasce no lugar do silêncio. Fica comigo. Se esta mensagem está falando ao seu coração, inscreva-se e acompanhe nossa comunidade. Aqui nos apoiamos enquanto esperamos. A primeira coisa que precisamos entender é que o sofrimento, do ponto de vista bíblico, muitas vezes funciona como oficina. Imagine um ferreiro diante de uma lâmina quente. Para que a espada cumpra seu propósito, ela precisa ser aquecida, martelada, afinada. Na mesma lógica, nossas feridas são lugares onde o calor e o golpe trabalham para transformar o metal bruto em instrumento firme. Isso não significa que Deus seja o agressor. Significa que Ele é capaz de usar o que o mundo fez contra nós para um bem maior que a visão humana não alcança de imediato. Romanos 8:28 nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma promessa que aponta para um bem final, profundo, não sempre para conforto instantâneo. Nem toda dor vira bênção confortável. Muitas vezes, ela se torna fertilizante para uma fé mais madura. Mas e se eu te dissesse que a diferença está na maneira como você vive essa oficina? Entre o martelo e o resfriamento, há um processo, e nossa paciência e entrega determinam como sairemos dele. A segunda metáfora é a da poda. No campo, o agricultor poda, para que a planta dê fruto melhor e mais abundante. A poda dói. Ramos que poderiam ter flores e folhas são cortados. Mas com o tempo, a planta responde dando frutos mais doces e resistentes. Deus, muitas vezes, age como aquele agricultor que sabe o que precisa ser cortado para que o que vem depois seja melhor e mais eterno. Isso nos leva a uma correção importante. Não devemos ler cada perda como punição, nem como castigo pelo que fizemos. O problema moral e o sofrimento que nos atinge por culpa humana não são a mesma coisa que disciplina divina. Ainda assim, Deus pode e muitas vezes transforma a poda em solo fértil. Essa é uma forma de ver a ação divina em meio ao vazio das respostas. Ele está trabalhando para produzir fruto onde antes havia apenas dor. A terceira imagem é a do solo. Quando um solo é revolvido, parece que tudo está destruído. Porém, o revólver é necessário para que o chão receba sementes e retenha água. No nosso tempo de silêncio, Deus pode estar revolvendo o solo da nossa vida para que sementes que ainda não germinaram encontrem lugar para nascer. Esse revólver dói, porque expõe raízes frágeis, arranca certezas superficiais e deixa-nos vulneráveis. Mas o objetivo é claro: preparar terreno.
Romanos 8 não promete que o processo será curto ou suave. Promete que há um bem último. O solo pode parecer lento em dar sinais, mas aquilo que cresce ali, quando brotar, terá enraizamento e resistência. Agora, ancoremos esses pensamentos em algumas palavras das Escrituras que nos seguram quando o silêncio parece grande demais. Em 2 Coríntios, 1:3-4, somos lembrados de que Deus é o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que nós mesmos possamos consolar outros com a consolação que recebemos. Note a dinâmica. O consolo que chega a nós não é apenas para nos tornar mais confortáveis, mas para nos capacitar a ser consolo para terceiros. O que aprendemos antes do milagre, então, tem um caráter comunitário. Nossas cicatrizes viram pontes. Se a dor tiver um propósito, ele não é apenas privado, é também público. Serve para que outros encontrem caminho. Salmos 34:18 declara que o Senhor está perto dos quebrantados de coração e salva-os de espírito contrito. Isso não minimiza a dor. Antes, oferece a presença de Deus como realidade que caminha com o quebrantado. O silêncio não é a ausência total da presença. É muitas vezes a sensação de ausência. Mas a Escritura garante que Deus está perto dos que estão quebrados. A diferença entre sensação e realidade é crucial para a nossa fé. A sensação pode nos trair, a palavra nos ancora. Mesmo quando não sentimos, a promessa nos sustenta. Olhe para José, cuja história em Gênesis é uma escola sobre como Deus pode transformar tramas de mal em planos de salvação. Quando José diz em Gênesis 50:20 que o que os seus irmãos intentaram para o mal, Deus o tornou para o bem, ele não está dizendo que Deus foi o autor do mal. Ele está reconhecendo que Deus, no tempo e na soberania que lhe convém, redirecionou o mal humano para um propósito maior: salvar muitas vidas. Esse é um padrão que encontramos na Escritura. Deus não causa a injustiça, mas retira frutos bons do que foi feito de ruim. Essa é uma forma de ver o silêncio. Não como conivência, mas como trabalho redentor. Considere também a cena de Jesus com Tomé, após a ressurreição, em João 20:27-28. Tomé tocou as feridas do Senhor e exclamou: "Meu Senhor e meu Deus." As cicatrizes de Cristo não foram motivo de vergonha. Foram memorial de vitória. Elas garantiram àqueles que duvidaram que havia, na dor, um propósito maior. As feridas de Jesus são a prova de que Deus entrou na dor humana e a transformou. Nossas cicatrizes, quando oferecidas a Deus, podem tornar-se provas de que Ele esteve conosco e do que Ele pode operar na nossa vida, não como garantidores mágicos, mas como testemunhos que apontam para a fidelidade divina. Isaías 61:3 fala da transformação que Deus promete. Em lugar de cinzas, pó de alegria, vestes de louvor em lugar de espírito de angústia, coroa em lugar de cinzas. Essa linguagem é restauradora e simbólica. Não promete um calendário para a restauração, nem uma eliminação automática das feridas, mas aponta para a direção da obra de Deus. Ele reconstrói, honra e dá significado onde havia desolação. Antes do milagre, Deus quer que aprendamos a confiança nessa direção, mesmo quando o processo é lento e incompreensível. Então, ao ver essas passagens e imaginar as imagens da oficina, poda e solo, o que prática e concretamente muda na sua vida enquanto você espera? Primeiro, muda a paciência ativa. Espero que isso fique claro. Paciência não é passar o tempo sonolento, aceitando tudo sem agir. Paciência ativa é confiar enquanto toma passos necessários. Buscar ajuda profissional, conversar com amigos, cuidar do corpo, da mente e do coração, tudo isso é parte de uma espera responsável. Deus não nos chama para a passividade, nos chama para uma espera que trabalha com as mãos. Enquanto o fogo modela, não ficamos inertes.
Cortamos o que precisa ser cortado, regamos onde a semente foi plantada, buscamos aconselhamento quando a mente se perde. Espera ativa é cooperação com a graça. Segundo, a rendição. Entregar não significa resignação amarga. Significa retirar das nossas mãos o controle absoluto e confiar que há sabedoria que vê além do nosso horizonte. Rendição é o ponto onde a alma cansa de empurrar e decide deitar-se nos braços do Pai, mesmo sem entender a totalidade do plano. Rendição exige humildade, reconhecer que nossa percepção é limitada. Isso não é vergonha, é sinal de maturidade. Aliás, muitas vezes, a porta do milagre só se abre depois que nossas mãos relaxam. A rendição faz algo dentro de nós, dissolve um pouco do orgulho que insiste em resolver tudo sozinho. Terceiro, a empatia como fruto do sofrimento. Quando atravessamos dor e não a desperdiçamos, tornamo-nos capazes de entrar no lugar do outro sem distorcer sua experiência. Aquele que já sentiu o frio da espera sabe como aquecer um coração congelado. A Escritura não apenas promete consolo para nós, ela transforma-nos em ministros desse mesmo consolo. Portanto, aprender antes do milagre pode ser também aprender a cuidar, a ouvir sem tentar consertar imediatamente, a permanecer presente sem oferecer soluções fáceis. Quarto, o testemunho que nasce da cicatriz. Cada marca da vida, quando narrada com humildade, tem poder para curar. Testemunho não é uma decoração cristã, é instrumento de serviço. Quando partilhamos não para exibir nossa fé, mas para oferecer caminho a quem está perdido, nossas histórias têm autoridade espiritual. Mas atenção, testemunho não é sinônimo de promessa de milagre. Não devemos apresentar nossas narrativas como receita universal. Em vez disso, contamos como Deus esteve conosco, o que Ele ensinou e como nos transformou. Assim, nossas cicatrizes se tornam pontes. Quinto, a esperança que não se rende a formatos. Aprender antes do milagre é aprender a manter esperança sem transformá-la em superstição. A fé bíblica segura a promessa sem inventar dia e hora. Já vi pessoas perderem a serenidade tentando forçar um desfecho que Deus ainda não tinha autorizado. A fé madura sabe aguardar, e enquanto aguarda, trabalha, ora e serve. Não posso deixar de tocar em um ponto prático e sério. O silêncio de Deus não nos exime da busca por ajuda quando necessário. Se sua mente está em perigo, procure atendimento profissional. Se seu corpo dói, busque médicos. Se sua vida financeira virou ruína, peça orientação prática e apoio da comunidade. A fé saudável caminha sempre junto com ação responsável. A Bíblia nos orienta a amar o próximo com gestos concretos. Isso inclui buscar e oferecer recursos práticos. A comunidade cristã é para cuidar, não para condenar. Chegamos ao momento central, o convite à rendição que muda tudo. Rendição não é fracasso, é entrada numa nova escola de fé. Imagine-se num vaso de barro. O oleiro pode remover partes da argila para refazer o vaso conforme a sua visão. O processo pode parecer destruição, mas é parte da arte. Deus, o oleiro, quer que aprendamos a nos colocar nas mãos daquele que sabe o contorno final. Antes do milagre, Ele quer nossa disponibilidade, não necessariamente nossos planos. E essa disponibilidade se traduz em oração, em serviço, em humildade, em paciência ativa. Quero te convidar agora a entregar isso a Deus em oração. Não é uma fórmula mágica, é um gesto humano e sincero. Faça essa oração comigo, em espírito e verdade. Senhor, nós nos aproximamos do Teu trono, com mãos cansadas e corações que não entendem todas as coisas. Tu conheces cada silêncio que nos fere. Pedimos que nos concedas consolo onde há vazio, coragem onde há medo e clareza onde há confusão. Ensina-nos a esperar, sem nos tornarmos inertes. Dá-nos a paciência que age com sabedoria.
Molda-nos no calor da tua oficina. Poda o que impede fruto. Revolve o solo da nossa vida, para que sementes suas encontrem raiz. Que nossas cicatrizes não sejam motivo de vergonha, mas pontes para outros. Usa o que vivemos para que possamos consolar com a consolação que recebemos. Dá-nos humildade para buscar ajuda quando necessário e coragem para estender a mão ao próximo. Senhor, em tua presença, aprendemos que nada do que nos feriu será desperdiçado. Em teu nome, oramos. Amém. Enquanto você sente ou pensa essas palavras, quero lembrá-lo. A oração não substitui a ação. É parte da ação. Nos passos seguintes, procure apoio prático. Fale com alguém que confia. Deixe que a comunidade compartilhe o fardo. Se não faz parte da sua rotina ainda, crie o hábito de registrar as pequenas tarefas de cuidado. Dormir, comer, conversar, caminhar, procurar aconselhamento. Fé e responsabilidade caminham juntas. Antes de encerrar, permita-me reafirmar algumas verdades que precisam se transformar em escudo para seu coração. Deus não é indiferente ao seu sofrimento. Ele está próximo dos que têm o coração partido. Salmos 34. Ele transforma o mal humano em meio para propósitos maiores. Gênesis 50. Ele nos consola para que nós possamos consolar. 2 Coríntios 1. E suas promessas renovam a esperança mesmo do pó das nossas cinzas. Isaías 61. Entretanto, essas verdades não eliminam o custo do processo. Elas lhe dão sentido e companhia. Se este conteúdo falou com você, se você sentiu que encontrou uma palavra de direção para sua espera, deixe nos comentários uma breve declaração. Uma palavra de fé, um pequeno testemunho, ou o nome de alguém que precisa ouvir isto. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja no silêncio. Existe um material extra que consolida estas ideias e traz perguntas práticas para quem quer trabalhar esse tempo de espera. Está disponível no link no comentário fixado. A comunidade aqui existe para caminhar. Use-a. Por fim, lembre-se, nada do que lhe feriu será desperdiçado. A oficina pode doer, a poda pode cortar, o solo pode ser revolvido, mas Deus usa cada um desses processos para moldar caráter, gerar compaixão e criar testemunhos que abençoam outros. Mantenha-se firme na oração, ativo na esperança, humilde na rendição e generoso no consolo aos que cruzarem seu caminho. Que a paz, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente enquanto você espera. Que você sinta a presença daquele que é o Pai das misericórdias e que as suas cicatrizes sirvam, um dia, como testemunho da fidelidade que não falha. Compartilhe este vídeo, escreva seu testemunho nos comentários e confira o material extra no comentário fixado. E, acima de tudo, saiba, nada do que te feriu será desperdiçado.